Estamos iniciando mais um período letivo e este é um momento de ansiedade, principalmente diante de tantas incertezas que cercam este momento, quando pensávamos que já estaríamos livres da pandemia. Mas o retrato que se apresenta é outro. Ainda não temos certeza se todas as aulas serão presenciais, se serão online, se serão híbridas. Mas, seja qual for a modalidade, eu vim aqui para falar um pouco sobre a individualidade de cada ser humano e o que devemos observar enquanto pais, mães, professores, professoras e todos aqueles que de alguma forma estão vinculados ao nosso sistema de ensino. Eu sou Elisa Charland, terapeuta holística. Se você ainda não me segue nas redes sociais ou se ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, faça isso agora. Eu sempre trago conteúdos sobre a natureza humana, a sua essência e o que podemos refletir acerca de nós mesmos. Durante mais de 30 anos, eu atuei como professora universitária e tenho uma experiência muito rica sobre as questões que merecem reflexão sobre quem somos, o que queremos de nossa vida profissional e pessoal. Que anseios trazemos dentro de nós? As vivências doloridas nas escolas que todos nós trazemos, algumas mais marcantes do que outras. E é nesse contexto que eu resolvi falar aqui como podemos ou devemos trazer esses aspectos para a nossa consciência e fazer com que esse ano letivo, que se inicia agora, seja um marco de atenção em relação a quem efetivamente somos e o que desejamos fazer. Como professora, sempre considerei a escola um lugar onde poderíamos dar o nosso melhor. Ter a compreensão daqueles que nos rodeiam em relação à nossa individualidade, à nossa sensibilidade. Mas percebi que no sistema que temos hoje, isso está muito longe de ser alcançado. Todos somos considerados tamanho único e somos colocados na mesma caixa, dentro dos mesmos padrões, como se todos nós fôssemos iguais, limitando assim as nossas potencialidades e incentivando a competição e não a colaboração. A maior parte das escolas servem-se do apelo mercadológico, ser a primeira no ranking, para atrair o maior número possível de alunos. Entendo que a nossa sociedade está estabelecida dentro de parâmetros com os quais devemos, de certa forma, conviver. Mas não precisamos e nem devemos nos submeter quando esses parâmetros afetam, violentam a nossa individualidade, a nossa singularidade. Precisamos observar, refletir aquilo que nos cabe e aquilo que não nos serve. Esse é o princípio do desenvolvimento do ser humano, que seria, sobretudo, o objetivo das escolas, o objetivo da educação. Pensando sobre isso, me lembro de tantos profissionais e alunos que passaram por mim e não tinham a menor vontade ou aptidão para a profissão que escolheram. Alguns porque não enxergavam outra alternativa e seguiram aquele caminho. Outros ficaram com o direcionamento que a família lhes deu. Talvez por ser mais cômodo, não precisam sair da zona de conforto. Também haviam aqueles que não acreditavam que tinham algo a mais a oferecer e aceitavam qualquer coisa. Mas todos que se enquadravam nestas situações,
eles tinham algumas características em comum: a tristeza e a frustração de não terem escolhido algo que lhes pudesse dar mais prazer, algo com que pudessem se identificar e colocar a sua essência, expressando quem eram verdadeiramente. Mesmo aqueles que não conseguiam perceber a sua individualidade, a sua singularidade e o seu direito a escolher diferente, mostravam-se desencantados com o que haviam feito até ali. Por isso, com o início do ano letivo, torna-se importante refletir sobre o sistema educacional. E as famílias podem contribuir positivamente para que as pessoas, para que seus filhos, seus amigos, todas aquelas pessoas de seus relacionamentos possam realizar seus sonhos, concretizar através de seu trabalho aquilo que lhes dá vitalidade, energia, brilho nos olhos. Atingir isso é um processo que se inicia na infância, quando se tem a oportunidade de expressar quem se é, com liberdade, com espontaneidade. Seus gostos, seus sonhos, seus desejos, aquilo que a criança gosta e que sente pulsar dentro de si quando realiza. Estimular os seus dons, suas características peculiares, sua natureza única. Isso é fundamental para que cada pessoa possa desenvolver o reconhecimento de si mesmo. Então, ao escolher uma escola para seu filho, avalie se o método utilizado é compatível com a natureza dele. Nem sempre a escola número 1 nos rankings é adequada para o seu filho. Acompanhe o desenvolvimento dele. Esteja aberto para ouvir as dificuldades que ele tem. Como é que ele está se sentindo? Quais são os seus objetivos? O que ele gosta, o que não gosta? Como se sente em relação à escola, aos seus amigos, suas perspectivas para a própria vida. Mesmo que seja uma criança, ainda assim ele tem uma sabedoria. E com certeza vai dar elementos para você, onde você possa refletir e avaliar aquilo que é melhor para o seu filho. Não o melhor na sua visão, mas o melhor dentro da natureza dele. Avalie se realmente os potenciais de seus filhos estão sendo desenvolvidos ou se, para aquela escola, seu filho representa apenas mais uma possibilidade de estar no topo do ranking. Lembre-se, a profissão que seu filho exercerá tem grande probabilidade de ainda nem ter sido criada. Você pode ver nas pesquisas. Existem muitas a respeito das profissões do futuro. O mundo está evoluindo muito rapidamente, mas existem saberes e capacidades e habilidades que são universais e passam por todas as profissões e atividades. E são esses saberes, são essas características, são esses potenciais que devem ser estimulados no seu filho. Reflita um pouco sobre como foi a sua vida escolar. O que você aprendeu e que continua verdadeiro ainda? O que você aprendeu e que continua utilizando da mesma forma como você aprendeu? Provavelmente, muito pouco de tudo que lhe foi ensinado ainda permanece com você. Deixe espaço para o seu filho escolher quem ele quer ser. Oriente, converse, explique. Para cada escolha tem consequências. E tudo gera responsabilidade. Então, observe a sensibilidade de seu filho. Não o compare com ninguém, nem com o irmão, nem com o colega ou com quem quer que seja. Ainda que sejam irmãos gêmeos, serão diferentes.
cada um será único, terá a sua individualidade, que deve ser preservada, estimulada, orientada e respeitada. Seu filho, cada um deles é único. Não existe ninguém neste mundo que tem cerca de 8 bilhões de habitantes que seja igual a ele ou igual a qualquer outra pessoa. Somos todos indivíduos, somos todos diferentes. Cada um tem a sua natureza, cada um tem a sua peculiaridade. Cada um deve ser permitido e se permitir expressar a sua individualidade. Sempre com respeito, sempre com atenção ao outro. Com certeza, se ele tiver a sua individualidade respeitada, ele saberá respeitar a individualidade de cada um que passe pelo seu caminho. Não tenho a menor dúvida disso. Não coloque sobre os ombros do seu filho a expectativa que é sua em relação a ele. Ou, um pouco pior, a sua expectativa de transformá-lo em quem você não conseguiu ser. Por uma série de razões, sem julgamento, sem juízo de valor. Todos nós temos frustrações, mas essas frustrações não devem ser repassadas aos nossos filhos. Não devem ser jogadas nos ombros de quem não tem essa responsabilidade. Então, deixe o seu filho ser ele mesmo. Claro que cada idade tem uma possibilidade de encarar isso. Cada idade tem a sua fase de poder compreender o significado disso. Mas é importante que cada pai, que cada mãe, que cada professor, professora ou quem quer que seja, observe, respeite a natureza daquele indivíduo. Sei que essa é uma tarefa muito complexa, mas é possível. Dê a ele autonomia e responsabilidade, de acordo com a sua faixa etária. Essa é uma conquista diária e contínua. Isso, autonomia e responsabilidade, é um exercício diário. É um exercício que todos nós devemos fazer com consciência sobre aquilo que estamos fazendo e sobre as consequências do que estamos fazendo. Isso é fundamental. Quando tivermos, então, uma educação que possibilite a cada um ser aquele que realmente é, talvez tenhamos um mundo mais pacífico, um mundo mais equilibrado e justo, um mundo muito mais compatível com a natureza humana, um mundo muito mais fácil de se viver e conviver. Um mundo com mais respeito e certamente teremos pessoas muito mais humanas, cada um sendo aquilo que é. Tenho certeza que todos nós nascemos para sermos luz. As sombras existem, mas se tivermos conhecimento delas, muito mais facilmente poderemos trabalhá-las. Poderemos conduzi-las para a luz. E todos nós poderemos ser holofotes, faróis, lanternas. Não importa o tamanho da luz. O que importa é que todos nós podemos iluminar o caminho do outro, com respeito, com dignidade,
apreciando a individualidade, apreciando aquela natureza única. Então, neste momento, eu peço uma reflexão sobre o processo educacional, sobre a expressão de si mesmo, sobre a liberdade de ser quem se é. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no gostei. Se quiser conversar mais sobre esse assunto e outros temas que contribuam para viver uma vida mais plena, meus contatos estão aqui embaixo. Minhas redes sociais têm sempre conteúdos que vão contribuir positivamente nesse processo. Me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Todos esses conteúdos têm o objetivo de fazer com que, nessa jornada de autoconhecimento, todos nós possamos expressar o nosso melhor, expressar quem somos verdadeiramente para um mundo mais pacífico, um mundo mais harmônico, um mundo com muito mais amor. Muito obrigada por assistir este vídeo. Até a próxima! Teremos conteúdos muito interessantes. Um grande beijo no coração de vocês.